Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, amém? Boa noite para você também que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Que a paz do Senhor esteja com você também. Para começar o nosso culto, eu convido os irmãos a fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças e esquecerem as coisas do mundo afora. E prestarem atenção para a gente orar. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia aqui na tua presença. Obrigado por mais uma noite de culto de domingo, Pai. Obrigado por essas pessoas que já chegaram aqui, Pai. Obrigado pelas pessoas que ainda vão chegar e que o Senhor abençoe a cada uma delas, Pai. Abençoe cada pessoa que pisar no teu púlpito, Pai. Abençoe o pregador da mensagem, o ministrante do louvor, todas as pessoas, Pai. Senhor, esteja protegendo o nosso pastor, que aqui nessa igreja possam pessoas serem salvas, Pai. Que cada vez se multipliquem os nossos servos e os seus servos, meu Pai. Muito obrigada por tudo e que o Senhor abençoe o culto para a tua glória, Senhor. Que possamos sentir a tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 12, versículo 12 ao 18. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-os, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com as pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém. A partir desses versículos, nós podemos pegar um aprendizado muito bonito, que eu pratiquei muito essa semana. Pratiquei não, aprendi. Primeiro que na nossa vida a gente vai passar por muitas tribulações e provações. E a gente vai encontrar muitas pessoas que a gente não vai gostar delas. Que a gente chama de nosso inimigo, né? Mas como filhos de Deus e bons servos e verdadeiros servos, temos que mostrar às pessoas como é ser semelhante a Cristo. Como é viver com Ele. Como é ter a paz dele. Se a gente não fizer isso, como eles vão saber como é ter Jesus? A gente precisa ter a paciência de esperar no Senhor da aprovação terminar. Que a gente tenha certeza que em meio à tempestade, que o vento está forte, o Senhor está conosco. Que a gente possa perseverar na oração e confiar no que o Senhor vai fazer. Só basta crer para que o impossível que Ele fará. Que a partir de hoje nós possamos nos lembrar que assim como nós não merecíamos a salvação e que por amor Jesus nos deu, o nosso inimigo, que a nossa visão não merece o nosso amor, ele merece o nosso amor. Amém. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para continuar a nossa adoração. Se ajeita, né, irmão, aí não. Fala de costume. Convido você que pode ficar de pé. Esquece o celular, esquece seu dia de ajudante, seu dia ganhou, seu time perdeu. Eu quero que você feche seus olhos para o mundo lá fora e olhe apenas para a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz, o teu sofrer participar.
impressionante. E é impressionante mesmo, porque é difícil fazer isso que a Malu falou, né? A gente amar quem não ama a gente trata bem quem não trata a gente bem. Abre pra mim aí, Sofia. Eu tava com a Bíblia aqui, alguém roubou a Bíblia, estava aqui. O dono buscou de volta e não trouxe a minha. Romanos capítulo 5, versículo 8. Para nós entendermos por que esse amor é impressionante. Quando a gente faz alguma coisa de boa para alguém, a pessoa retribui com a maior boa vontade. Mas nisso, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Cristo não esperou que fizéssemos nada em troca. Ele não espera nada em troca para poder nos salvar. Ele demonstrou seu amor para conosco na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós realmente merecia, nenhum de nós realmente merece nada de bom que acontece. E muitas vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle, fogem daquilo que a gente imagina ser o mais correto para a gente. E a gente se desespera. A gente fica pensando, meu Deus, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo agora, Deus? Não era para acontecer, não foi isso que eu planejei. E se a gente continuasse lendo o livro de Romanos, a gente chegaria lá à frente e veria, olha meu filho, isso acontece por um motivo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas não cooperam para o bem de qualquer um, veja bem. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós entendemos o que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele tem para nós. Entendemos que muitas vezes a gente está na dificuldade, está reclamando o que acontece, mas o importante não é o que acontece, é quem está do nosso lado. O Senhor não prometeu que estaria tudo tranquilo. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele fala, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele garante que não vai ser fácil.
mas garante que estará sempre conosco. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei. Isso quando está tudo indo bem, né? Está tudo indo tranquilo, a gente fala, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, quando chega lá no final, a gente vê que aquela dificuldade foi boa, mas enquanto aquilo acontece, nós temos a dificuldade de entregar as coisas na mão de Deus. Nós temos a dificuldade de entender que tudo aquilo coopera para o nosso bem. O que a gente às vezes esquece é que tudo que acontece é dele, por ele e para ele. Muitas vezes a gente acha, sem saber, que nós temos o controle de alguma coisa. O apóstolo, o Tiago, irmão do Senhor, escreve falando, olha, você não deve falar assim, ó, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Ele fala o seguinte, olha, ao invés de falar isso, você fala assim, se Deus quiser, amanhã cedo eu vou levantar, amanhã cedo eu vou trabalhar, amanhã eu vou fazer tal coisa. A gente tem que pregar e entender que tudo é do Senhor e para o Senhor. A nossa salvação, em Efésios capítulo 1, ele fala, olha, Senhor Jesus Cristo veio, salvou, ele te elegeu, te chamou para o louvor da glória dele. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor Jesus, tudo vem de Deus, tudo que acontece sobre nós, sobre o mundo, vem dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Cantando, Santo, Santo, seu nome é o maior. Os anjos cantam e nós cantaremos junto com eles. Amém?
confessará que Tu és o Senhor. Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, Pai, para fazer parte, Senhor, do Teu povo. Um dia o Senhor nos separou, Pai, e por isso quebrantamos o nosso coração, Pai. Um dia, Pai, o Senhor nos chamou e por isso confiamos em Ti, Pai. Rendemos toda a glória a Ti e esperamos, Pai, ardentemente o dia que estaremos no céu, cantando Santo, 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 Santo para sempre, Pai. Aleluia! Agradecer a Deus antes por uma oportunidade que Ele me deu hoje. Amanhã é dia 25 de agosto. Pode sentar, meu amado. É dia do embaixador do rei. E nesse dia, o conselheiro líder de louvor, o presidente da embaixada toca a bateria, o meu tesoureiro toca contrabaixo e meu futuro conselheiro está lá atrás. Meu futuro conselheiro de embaixada está lá atrás ajudando o guarda-show. Uma alegria saber que a igreja do Senhor tem avançado e que um dia a gente vai estar junto lá no céu. Não sei se eu vou estar tocando violão, se eles vão estar tocando também, porque deve ter gente melhor que a gente, né? Mas só de estar lá cantando o santo para sempre, isso já alegra e conforta o meu coração. Quero chamar aqui o Maurinho para fazer um momento de ofertório, com a mesma alegria que você cantou, que você louvou o Senhor com a sua voz, que você louva o Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Amém?
Obrigado pela nossa recuperação. Podemos estar aqui louvando, engrandecendo o teu nome, que é digno de toda honra e toda glória. Obrigado a Deus pelos irmãos que ofertaram, os irmãos dizimistas. Que o Senhor continue abençoando cada um conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida de todos os irmãos que estarão aqui nesse momento ouvindo tua palavra, que será proferida pelo nosso pastor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. O pastor está com a palavra. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúdo você que está no nosso canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. É um prazer sempre, viu? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Sempre bom poder ser o mensageiro de Deus aí na sua casa. Nesta noite, quero compartilhar com os irmãos da boa, perfeita e agradável palavra do Senhor nosso Deus. Trago para vocês um abraço da Igreja Batista em Santa Rita, pastor Tiago. Eu estive pregando lá ontem à noite, numa programação, um encontro de juventudes com a Primeira Igreja Batista de 1º de Maio, a Igreja Batista de Santa Rita nos recebendo, a Igreja Batista de Alecrim e a 2ª Igreja Batista de Vila Batista, com seus respectivos pastores lá acompanhando, e estava eu, Milena e o irmão Écio lá representando, né, nossa juventude e a nossa igreja. Eu quero também trazer um abraço para vocês dos promotores do acampamento que teve essa semana. Obrigado, Cleiton. O irmão Marcelo, por exemplo, não está aqui hoje porque ele está pregando na Primeira Igreja Batista em Argolas. Ele estava justamente com o seminarista Guto lá no acampamento, passaram o final de semana abençoado lá. E eu trago um abraço para vocês de um bocado de gente que eu encontrei lá. Perguntaram como vocês estão, quando vocês vão lá, e eu disse lá até para os responsáveis lá da ABC: é só vocês deixarem, né? Procurando eu estou. Tem tanta gente lá da igreja que nem conhece o ABC, que está doido para vir conhecer, e vocês ficam aí enrolando para me deixar uma vaga, né? Enfim, deixei meu recado lá para eles também. Queridos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês um tema muito importante. Um dos temas até do material que eu produzi para a classe Primeiros Passos, que é essa importância aqui. A pregação através do exemplo. Hoje, e cada vez mais, nós sentimos a necessidade e entendemos a importância de anunciarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Só que os tempos mudam, as coisas mudam. Antigamente, na década de 40, 50, 60, 70, 80, até a década de 90, era muito comum ver as igrejas nas praças com caixas de som pregando e as pessoas ali ouvindo. Hoje, se você vai para uma praça, os cristãos estão ali falando para ele mesmo. Vocês podem observar, quando os cristãos hoje colocam uma caixinha para pregar, ninguém está nem aí. E os cristãos hoje precisam se virar nos 30, precisam arrumar jeitos de levar o Evangelho, porque a necessidade de pregar continua. Precisamos continuar evangelizando, mas um problema tem acontecido. Nem a igreja mais quer sair, nem as pessoas mais estão dispostas a ouvir. Mas será que é sempre assim? Será que em todos os lugares realmente as pessoas não querem ouvir? Será que as pessoas também não estão por aí sedentas, querendo ouvir falar de Jesus? E essas pessoas, onde elas estão? Às vezes, elas não podem estar do seu lado, ali, convivendo com você. Por isso, hoje eu quero entender com você que uma das formas mais eficazes de pregar o Evangelho no século 21, nesses dias loucos que estamos vivendo, que a gente tem até que pensar 2, 3 vezes o que é que vai falar, com quem vai falar, nós vamos entender e aprender nesta noite que o exemplo
é uma das mais eficazes pregações. Eu queria compartilhar com vocês um tema, um assunto que envolveu Jesus. Queria que vocês abrissem a Bíblia ou acompanhassem aqui comigo, ó. Mateus capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27 apenas. São 3 versículos, são 3 apenas versículos, mas com uma história surpreendente, profunda e tremenda. Eu quero também saudar você que está nos visitando. Fala assim que está nos visitando. Eu estou visitando, pastor, eu estou visitando. Ó. Dá um tchau aí para eu saber, dá um tchau aí. Dá um tchau. Tem ninguém visitando? Ou você não quer dar um tchau com vergonha? Aqui vocês dois, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Quer mais? Você não é mais visitante mais. Deus abençoe, tá? Sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui e você que está aí no canal. Então vamos lá. Vamos ver como é que é esse negócio da pregação através do exemplo. Mateus, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Diz assim a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga sim, o mestre paga, respondeu o Pedro. Então, quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e, perguntando-lhe, disse: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Então Pedro respondeu: dos outros, mestre. Disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Amém? 3 versículos, mas com uma história tremenda, que, como diz o dito popular, parece até história de pescador. Mas vamos entender aqui algumas coisas. Os discípulos chegaram em Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, encontrou ali um coletor do imposto. E aqui eu queria que vocês observassem uma coisa interessante. Esse coletor do imposto aqui, das 2 dracmas, que foi até Pedro e perguntou a Pedro se o mestre dele não pagava o imposto. A pergunta ali não é uma pergunta qualquer. Porque esse coletor do imposto ali não é um imposto romano. Esse imposto aqui, daí a importância de estudar, é o imposto do templo. Havia um imposto para o mantimento do templo que era pago anualmente, individualmente por pessoa. O coletor que se aproximou de Pedro foi cobrar a Pedro perguntando se o mestre não pagava o imposto. Porque em alguns lugares o chefe tem privilégios, o gerente tem privilégios. Em alguns lugares ninguém pode atender celular, mas o encarregado pode. Em alguns lugares que você trabalha, ninguém tem carro para ficar para cima e para baixo, tem que ir dar os seus pulos, mas o gerente tem.
Em alguns lugares, algumas pessoas têm privilégios que o peão natural não tem. Naquele caso ali específico, eles queriam saber se Jesus estava usando do privilégio de ser professor, de ser um rabione, de ser um rabi, Pedro. E então, ele pergunta, vem cá, o seu mestre não paga imposto não? E Pedro, rapaz, até onde eu sei, ele paga sim. E então, Pedro entra na casa. E quando ele entra na casa, a primeira pessoa que vem até ele é Jesus. E Jesus, que já sabe de todas as coisas, já logo apaziguou o coração de Pedro. Igualmente a mim e a você, que quando nos prostramos para orar, todo preocupado, angustiado, às vezes não sabendo, não sei se é só comigo que isso acontece, mas às vezes tem momentos que eu vou orar, que eu não sei nem o que digo. Eu falo assim, Senhor, eu não sei nem por onde começar essa conversa com o Senhor. Isso acontece com você também, que você não sabe nem o que é que fala? Então, porque o momento é de angústia, o momento ali é de conflito, o momento é um momento não favorável, e para Pedro talvez tenha sido esse momento, porque quando Pedro vai para Jesus, note que Jesus lhe diz, o Judas não está com a bolsa da coletoria? Pega lá e paga. Não, provavelmente eles estavam sem dinheiro, por isso Jesus vai dar um outro jeito, e Pedro vai para Jesus de uma outra forma, preocupado. Talvez Pedro se aproxime e diz, mestre, estamos com um problema. E rapaz, eu não tenho nem ideia. E Jesus, que conhece todas as coisas, já vai para Pedro, fazendo o que Jesus mais gostava de fazer, e que eu aprendi com Jesus. Se tem uma coisa que vocês perguntam assim, mas o que o senhor mais aprendeu com Jesus? Claro que a gente aprende várias coisas com Jesus, mas de tudo que eu aprendi com Jesus, uma das coisas que eu mais gosto é de fazer as pessoas refletirem. Por isso que eu insisto no diálogo. Eu sou péssimo para brigar, mas se uma pessoa deixar eu dialogar, eu vou fazê-la refletir. Isso eu aprendi com Jesus. Quando Jesus se aproxima dele, Jesus já faz ele refletir, fazendo uma pergunta que ele nem imagina por que Jesus está falando aquilo. Depois Jesus deixa aquilo, a pergunta clara para ele. E a pergunta ele chega para Pedro e diz assim, versículo 25 aí, ó. Então quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? Ele não perguntou para outra pessoa, ele perguntou para Simão, porque sabia que Simão estava entrando já para procurá-lo, para contar de uma situação que estava acontecendo lá fora. O que você acha, Simão? Pergunta Jesus. De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Talvez Pedro fosse parar para pensar, para refletir. Então Jesus já dá logo duas opções. Jesus diz, dos seus próprios filhos ou dos outros? Pedro acertou. Pedro disse, é dos outros, mestre. Eu pergunto para você, tendo lá o imperador o filho, vocês acham que os filhos do imperador pagavam imposto? Não. Da mesma forma que hoje, os filhos do vereador, dos vereadores, dos nossos legisladores, daqueles que estão no poder, não vai copiar. Está lá no plano de saúde, porreta, que nós pagamos para eles terem. Você não vê um filho de um deputado estudando numa escola pública para comer pão com kisuke. Ele estuda entre as escolas mais conceituadas. Os perrengues
são para os mais pobres, são para os mais fracos, são para os mais injustiçados. Por isso que nós estamos vendo lá no profeta Isaías, Deus falando com o povo de Israel para voltar a cuidar dessas pessoas. Através do profeta Isaías, Deus estava sempre apontando para cuidar das viúvas, cuidar dos marginalizados, cuidar dos injustiçados e cuidar dos órfãos. E aqui, a parada, o cenário é mais ou menos parecido. De quem você acha, Pedro, que são cobrados impostos, os tributos? Dos filhos, dos reis, dos governantes ou de outras pessoas? Pedro para rapidinho e fala, de outras pessoas, mestre. Então, Jesus diz assim, então, os filhos estão isentos. Não é verdade? Pensando por esse lado, o filho do governante vai estar isento, ele não vai precisar pagar o imposto. Mas, para não escandalizá-los, Jesus está falando, para não escandalizar essas pessoas que estão aí cobrando você, nós vamos pagar o imposto. Não sei se vocês entenderam. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, Pedro, que imposto é que o coletor está cobrando? O imposto do templo, mestre. De quem é o templo? O templo é de Javé, é de Deus. E quem é Deus? Deus é o Pai do Senhor, mestre. Então, eu sou filho do Deus, que é o dono desse templo. Sim, nós cremos assim. O próprio Pedro diz, né? Tu és o filho de Deus vivo. Então, se eu sou filho do dono desse templo, por que eu tenho que pagar o imposto? Entendeu? Por que eu tenho que pagar o imposto se esse templo é do meu pai? Mas, aí Jesus chega aonde eu quero chegar nessa noite. Para não escandalizá-los, para não escandalizar essas pessoas que estão aí, o coletor e todo mundo que está aqui, porque se a gente for querer discutir esse assunto agora aqui, que eu sou o filho de Deus, e como filho de Deus, eu sou herdeiro, e como herdeiro eu não preciso pagar, vai causar um grande problema. Para evitar tudo isso, vamos fazer o seguinte. E quando ele diz vamos fazer o seguinte, Pedro deve ter dito, mas mestre, o problema também é um outro. Rapaz, a gente está sem dinheiro. Ele estava esperando a oportunidade de dizer qual era o segundo problema. E Jesus diz, então, para não escandalizá-los, você vai fazer o seguinte. Aí vem uma história que para muitos é cabeluda. Ele disse, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar. Na boca desse peixe, abra, que você vai encontrar a moeda para pagar o meu imposto e o seu. Pedro vai. O mestre está dizendo, pescar eu sei agora, de que essa pescada, o primeiro peixe que eu pegar vai vir com moeda, isso aí eu estou curioso para saber. Pedro joga, o peixe vem, quando ele abre a boca, a moeda estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Como é que essa história toda, então, fala para mim e para você que nós devemos nos preocuparmos com a pregação através do exemplo? Amados irmãos, os judeus sempre reclamaram, sempre se chatearam de ter que pagar altos impostos, não é? Um grande problema do povo judeu. O imposto aqui agora não é esse. O imposto que as pessoas reclamavam era o imposto sobre as mercadorias, sobre os pertences deles e sobre o imposto anual que eles tinham que pagar sobre tudo que produziam. E isso era o imposto que as pessoas reclamavam. O imposto que nós estamos falando aqui é o imposto do templo, não confundam as coisas. Quando Jesus fala com aqueles irmãos ali, que eles devem se preocupar em pagar o imposto, Jesus está querendo dizer que eles precisam dar o exemplo. E ele, como herdeiro, dono daquele templo, estava fazendo exatamente isso. Jesus pagou para dar o exemplo, para evitar o conflito.
primeira coisa que nós aprendemos? Irmãos, eu fui fazer o curso de áudio e vídeo em 2019, como vocês sabem. Eu aprendi muitas coisas lá sobre edição, mas teve uma coisa que eu aprendi naquele curso, numa aula com a professora dando, que não tinha nada a ver com o que nós estávamos estudando, mas ela soltou aquilo, vindo do casamento dela, que eu peguei para a minha vida como pastor, como esposo, como amigo, que eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Com aquela professora, eu aprendi a abrir mão da razão. E esse é um exercício que a gente precisa sempre fazer, porque uma coisa que a gente mais quer e deseja ter é razão. E eu aprendi com ela e parei para refletir e vi que ela realmente tinha toda a razão, mesmo sem ela querer ter, que quando a gente abre mão da razão, dessa ideia de estar sempre certo, dessa ideia de a nossa vontade estar sempre em primeiro lugar, das nossas escolhas tem que ser sempre respeitada, das coisas serem exatamente como a gente diz, quando a gente se liberta disso, queridos, isso nos deixa leve. Quando você abre mão da razão, você passa a ser uma pessoa mais leve. Porque a briga se dá quando duas pessoas querem ter a razão. Quando duas pessoas começam a brigar entre si, um quer estar certo, o outro quer estar certo. Mas quando você dá razão ao outro, querendo dar, não é para calar a boca do outro, não. Que às vezes tem essa razão, né? Tá bom, você está certo, tá bom. Aliás, você está sempre certo mesmo? Não é essa a razão que eu estou falando. Essa razão aí é querendo calar a boca do outro. A razão que eu estou dizendo é, tá bom, de fato você está certo. E dá a mesma razão, dá a razão ao outro. Quando isso acontece, nós aprendemos que isso nos deixa ser pessoas mais leves. E em todos os âmbitos dos relacionamentos. Então aqui vai a primeira aprendizagem. Para evitar um conflito, se preocupe, em primeiro lugar, em dar o exemplo. Jesus fez um milagre para evitar um conflito. Porque se ele fosse bater o pé ali e dizer, não, eu sou filho de Deus, vou mostrar para vocês, imagine o problema que iria se dar ali. Jesus deu a razão para evitar um conflito maior. Existem pessoas, existem lugares que não vale a pena a discussão. Não adianta você discutir. Discutir só vai fazer render. Discutir só vai criar inimizade. Discutir só vai levar a lugar nenhum. Então aprenda com Jesus nessa noite. Para evitar um conflito, dê a razão. Evite querendo ali dar o exemplo. E ali, queridos, sempre do cristão, aí vem a segunda aprendizagem, sempre do cristão se espera um comportamento diferente. Sempre. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você trabalha em um lugar, você estuda em um lugar, você está numa vizinhança, todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo pode ter o comportamento que quiser ter, mas de você sempre vai se esperar e deve se esperar que o comportamento seja diferente. Tudo isso porque você é um cristão. Então a segunda coisa que você aprende nesta noite é que de fato de mim e de você as pessoas sempre vão esperar um comportamento oposto ao comportamento comum. Se tiver numa roda ali todo mundo conversando, torcendo para que uma pessoa morra, por exemplo, e você está ali no meio e diga assim, também, é mesmo, tinha que morrer, você vai ser condenado, porque de você se espera que você seja diferente. Quando todo mundo naquela roda ali não ajudar uma pessoa, se espera que você ajude aquela pessoa. Quando na roda ali todo mundo escarnecer alguém,
se espera que você seja o único que dê palavra de bênção para aquela pessoa. Sempre de mim e de você vão esperar tudo de bom. Se numa empresa o patrão sabe que todo mundo ali rouba, ele espera que você seja o único que não roube, porque você é um cristão. Os cristãos são os verdadeiros influenciadores deste mundo. Nós estamos vivendo na época dos influenciadores. Umas pessoas que estavam no anonimato aí até outro dia, mas foi na frente da câmera, num celular, em casa mesmo, dançou uma música lá, ou fez uma presepada, jogou aquilo na internet. Todo mundo achou engraçado, foi lá, curtiu, se inscreveu no canal dele. Porque eu curti, você curtiu, fulano curtiu, ciclano curtiu, se inscreveu no canal dele, ele ganhou um monte de seguidores, o YouTube agora vai pagar para ele pelas besteiras que ele postar, com os likes que você der. O YouTube vai pagar para ele. E aí ele vai ficando famoso com aquelas besteiradas, porque você acha graça, você vai lá dar uma curtida, compartilha com outra pessoa também assiste, acha graça daquela besteirada, curte, se inscreve, vai crescendo, e aquele homem ganha o título de influenciador. O que é influenciar? Influenciar é ter a capacidade de fazer com que outras pessoas façam aquilo que eu também faço, ou que eu oriento ela a fazer. Eu exerço uma influência sobre você, de tal forma que tudo que eu faço, você faz também. É isso que se espera do influenciador. Por isso que uma marca vai lá e patrocina o influenciador. E diz assim, olha, vamos pegar aqui uma marca famosa, eu vou dar X mil de roupas para você todo mês. Você pode passar no shopping, na loja tal, entregar essa carteirinha aqui, ou apresentar ela, que você vai ter X valor para pegar de roupa. Por que a empresa faz isso? Porque toda vez que aquele influenciador aparece vestido com aquela roupa, os bobão que fica seguindo esse influenciador deseja ter aquela roupa também. Vocês estão entendendo? Só que nesta noite, eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, os cristãos, a igreja de Cristo é que deveriam ser os maiores influenciadores deste mundo. Por quê? Porque sobre nós, para o Espírito de Deus, porque sobre nós está a palavra de Deus, e é sobre nós que está a retidão, que este mundo está totalmente o contrário. Nós é que temos a palavra da verdade, nós é que temos a palavra que conduz o homem ao céu, a este céu que nós acabamos de cantar aqui, que vamos viver a eternidade inteira cantando. Nós era que éramos para estar influenciando este mundo, não essas pessoas. Porém, infelizmente, essas pessoas é quem tem tido mais força para influenciar em nossos dias. Por quê? Porque na maioria dos lugares, os cristãos não estão dando o exemplo ou pregando através da sua vida. Os cristãos não estão fazendo o seu papel de influenciar aquele meio. Irmãos, espera-se que onde você estiver as coisas mudem, porque você está ali. Sim, você tem essa bola toda. Por sua causa, porque você está naquele lugar, espera-se que as coisas ali sejam mudadas para melhor ainda, não é para pior não. Porque você é uma influência positiva. De você vem sempre uma palavra de conforto, de você vem sempre uma orientação, de você vem sempre algo bom, de você sempre vem bons exemplos. Aí você começa a contagiar outras pessoas, porque o bem ou o mal, todos dois contagiam. O grande problema é que a maldade, a coisa ruim é que contagia mais. Me dá uma prova, pastor. Vou dar exemplo. Vocês já chegaram num lugar para ser atendido, num lugar de uma empresa, onde aqueles funcionários, ou quase, ou todos, estão insatisfeitos? Você já chegou num lugar que você percebeu assim? Porque a pessoa está ali trabalhando a pulso? Já? Pois bem, naquele lugar que as pessoas estão insatisfeitas, um vai contaminando o outro.
Aí o outro entra novo, está na primeira semana, todo empolgado que está ali no trabalho. Aqueles que estão ali, começam a contaminar ele. Meu filho, essa alegria só vai passar com uma semana, você vai ver não sei o quê. Abre o olho dele para algo que ele ainda nem chegou. E daqui a pouco aquela pessoa não precisa nem de uma semana. Com 2 dias ele já está no meio ali, reclamando, vendo coisas que ele não conseguia enxergar. Por quê? Porque a influência daquelas pessoas negativa sobreveio sobre ela. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você está no lugar que você faz a diferença, você também contagia outras pessoas. Amém? Você também tem o poder. E eu tenho estado muito feliz com uma ovelhinha aqui, minha chamada Dulce. Dulce disse que uma das pregações que mais falou ao coração dela aqui, que eu preguei, foi sobre a murmuração. Não é, Dulce? E Dulce disse que compartilhou essa mensagem com todas as pessoas que viviam ao redor dela, murmurando sem perceber. E Dulce começou a vigiar acerca disso. E se a gente não vigiar, a gente também realmente começa a viver ali naquela de só reclamar com as pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa está fazendo. Aprenda uma coisa. Onde você estiver, você vai exercer influência. Que influência você está sendo onde está? Que influência você está sendo na sua casa? Que influência você está sendo no seu trabalho, na sua rua? Que influência você tem sido para onde você, o meio que você vive? Pense nisso, querido. Porque a sua presença ali é uma pregação. E partindo para finalizar, quando as coisas não parecem não ter saída, quando parece não haver uma solução, como houve ali com Pedro, se preciso for, escute. Escute o que eu vou lhe dizer. Que isso já aconteceu com alguns aqui. Se não com todos, com a grande maioria. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você estiver com Deus em um momento em que parece que nada tem solução, se preciso for, o mestre faz um milagre. O mestre faz um milagre. Quer ver o exemplo da história? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Jesus podia ter dito: Pedro, aproveita, vamos fazer o seguinte, vai pescar, chama o menino para pescar, pesca bastante peixe, vende e paga o imposto. Jesus podia ter dito isso para Pedro. Pedro, é fácil de resolver isso, vai pescar. Mas não. Jesus diz: vai lá, Pedro, pescar. Jogue o anzol, o primeiro e único peixe que você vai pegar vai estar a moeda. Como que aquela moeda foi parar lá? Talvez a pergunta que você está fazendo. Bota na sua caderneta aí para você perguntar a Jesus lá no céu. Eu não sei como foi, mas eu sei que Pedro encontrou as 2 moedas. Eu pergunto para você, hoje nos nossos dias aqui, você obedece a Cristo dessa forma? A ponto de Jesus dizer assim: fulano, ei, vá pescar, que a provisão vai estar lá no único peixe que você vai pegar. Você faria isso? Pense no seu trabalho aí e aplique essa história do vá pescar de Pedro. Querido, se preciso for, Deus faz um milagre. Se precisar, Ele faz um milagre. Porque existem coisas que dá para a gente fazer, e quando dá para a gente fazer, Ele vai lá, faz que eu vou abençoar. Mas quando Ele quer evitar o tumulto, quando Ele quer evitar a trabalheira que daria para Pedro pescar a noite toda, para pegar bastante peixe para que desse, irmãos, a gente fala assim: quais são 2 dracmas? Gente, uma dracma. A dracma era uma moeda de prata que equivalia a 1 denário. O denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. O cara trabalhava o dia todo, chegava no final do dia, 1 denário no bolso. Pois é. O Pedro, quando foi lá pescar, pescou, foi essa moeda de prata aí, que pagou o imposto dele, e agora só vai pagar o ano que vem. Se preciso for, Deus faz assim com a gente também.
Se preciso for, Ele faz o impossível. E isso é um milagre. Outra coisa que eu queria observar com vocês é na lição que eu falo sobre a pregação através do exemplo, a irmã Elza, citou de manhã aqui. Tem uma ilustração muito interessante que diz assim: um pai e um filho estão andando num caminho. Nesse caminho tem areia malvadiça. Você sabe como é areia malvadiça, né? Você pisa no lugar errado, você afunda. O pai está indo na frente, preocupado com o filho, grita: filho, cuidado aí, hein? Cuidado para você não pisar aí no lugar errado e afundar. O filho que está atrás, seguindo os passos do pai, grita para o pai que está na frente, gritando com ele. Ele diz: pai, cuidado, senhor, porque eu estou pisando exatamente no lugar que o senhor está pisando. Olha só. Isso quer dizer, se o senhor afundar, eu vou afundar também. Que exemplo que você tem dado por aí, meu irmão, minha irmã. Que exemplo que é você em casa, na família. Como é que as pessoas nos veem, como é que as pessoas estão olhando para nós e fazendo aquela análise clínica. Sim, o autor de Hebreus diz que nós estamos rodeados, não é de pouca não, ele ainda diz que é de uma grande nuvem de testemunhas. Essa grande nuvem de testemunha, a gente pode dar um nome para eles: parentes não cristãos, amigos não cristãos, vizinhos não cristãos, colegas de trabalho não cristãos. Todas essas pessoas estão de olho arregalado em você. Por isso que é você pisar um pouquinho fora, pisar na areia, viu? Depois diz que é crente. Não é assim? Você faz assim, ó. E o grande detalhe da caminhada cristã, eu não vou, assim, não é que eu digo isso, que de repente seja algo que é injusto pra caramba, é que você pode levar assim, ó, 15 anos com uma vida, ó, impecável, como diz a Bíblia, irrepreensível. 15 anos. Se der 15 anos e um dia, e você fizer uma besteira, todas essas pessoas da nuvem esquecem os 15 anos e vai focar naquela besteira que você fez. Portanto, meu irmão, minha irmã, se preocupe sim com o exemplo, sobretudo dentro da sua casa, porque a história que eu estou falando do pai com o filho é sua com o seu filho, é sua com o seu neto, é sua com o seu vizinho, é sua com as pessoas que você diz: olha, Jesus te ama, olha, Jesus quer salvar você. Com todo mundo que você demonstra uma influência, essas pessoas estão olhando para mim e para você. Por isso que hoje Antenor ficou tão chateado, Marcelo, quando ele viu que quem bateu nele foi um pastor. Ele retou, não foi, Antenor? Ele retou. Quando ele virou, que ele viu que foi ele, disse: mas meu pastor, o senhor de me pegar no colo, como se for veio cuidar de mim, o senhor me bateu. E eu disse para o Antenor: você esqueceu que o pastor tem o cajado. O assunto é sério, meus irmãos. As pessoas estão de olho em você. Faça aí aquela dinâmica que o povo não gosta. Diga aí para quem está do seu lado: cuidado, viu? As pessoas estão de olho em você. Fale aí, pode falar. Estão de olho em você. Está de olho em você. Elza, todo mundo aqui nesse bairro aqui, ó, pode fazer uma comida ruim, menos você. Porque no dia que você fizer uma comida ruim, aí, ó, tá vendo? Comida de crente. Sem saber que comida de crente é uma das mais gostosas que existe, não é isso? Então eu finalizo essa mensagem dizendo o seguinte: eu me lembro também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto,
ele disse algo importante. Ele disse assim: olha, Mil, é como se ele estivesse dizendo para você assim: Mil, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo, eu sou um homem livre em Cristo. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas nem todas as coisas me convêm. É por isso, cristão, que tem algumas coisas que realmente você não deve fazer. Eu vou dar exemplo bíblico aqui da Bíblia. Os cristãos que agora são cristãos, não estão mais naquela cultura judaica, acaba com aquela ideia da carne, acaba com aquela ideia do alimento impuro, porque eles aprenderam com Jesus que o que purifica, ou o que suja, né, a impureza do homem não está no que come, está no que sai, né? Não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então Paulo vai dar orientação ao pessoal assim, ó, em outras palavras, para vocês entenderem. Gente, é o seguinte: paz, para não dar o que falar, se você vê que aquela pessoa está ali, não coma não, coma em casa, ora a Deus e coma. Mas se você vê que você vai escandalizar o seu irmão, não faça. E existem coisas que eu e vocês precisam fazer isso. Vocês lembram do exemplo lá que eu já contei do irmão Thompson, eu com a camisa do Flamengo? Lembra? Irmão Thompson, que para quem não sabe da história, o irmão Thompson um dia chega aqui, eu estava com a camisa de viagem do Flamengo. Aí, ó, ou do seu pai aí, ó, ouça essa história. Eu estava com a camisa de viagem do Flamengo. A camisa de viagem, o escudo era desse tamanho, não tem nome, não tem número, não tem nada. Um escudozinho assim aqui, ó. O irmão Thompson veio com aquele Ray-Ban na minha direção, bateu o dedo assim no escudo do Flamengo e disse: pastor Eliomar, igreja não é lugar de camisa de time. Aí eu: como é que o senhor sabe que isso aqui é camisa de time? Não tem número, não tem número. Aí ele disse: por causa do escudo do Flamengo aí, ó. Aí eu expliquei para ele. Falei: irmão Thompson, isso aqui é camisa de viagem, parará. Olha só, é uma camisa gola polo, é social. Os atletas só usam quando vão fazer viagens. Mas, por amor ao Senhor, se eu o escandalizei, eu te peço perdão. E te prometo que eu nunca mais vou vir com essa camisa para a igreja. Eu cumpri isso de tal forma que até os dias de hoje eu ainda tenho essa camisa e eu nunca mais usei ela no ambiente da igreja. Se você sabe o que você vai fazer, para você não tem problema nenhum, mas vai escandalizar o seu irmão, meu irmão, não faça. Não faça. Não faça. Se você vai levar tristeza para o seu irmão, não faça. Para finalizar, o que é que nós aprendemos com essa palavra de hoje? Existem coisas na vida cristã que nunca podemos esquecer. Uma delas é que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se tem uma coisa na caminhada cristã, meus irmãos, que você não pode esquecer, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo é para mim como um cristão. A outra grande aprendizagem da mensagem desta noite é que sim, nós, enquanto estivermos neste mundo, vamos estar rodeados das grandes testemunhas. Vamos. Ó, se você não quiser ser exemplo para ninguém, preste atenção no que eu vou lhe dizer, você vai ter que deixar de ser um cristão então. Porque só o fato de você ser um cristão, você já é um exemplo a ser seguido. Eu já disse para vocês, né? Eu nunca quis ser o conselheiro da minha família. Eu nunca quis essa carga para mim. Eu não pedi isso. Eu nunca pedi para ter uma responsabilidade de tantas famílias como eu tenho com vocês. Eu nunca pedi isso, porque isso é um fardo muito pesado. Mas o Senhor me deu. E se o Senhor me deu, eu preciso zelar. E este zelo nós chamamos de testemunho. Então, se você não quer ser um exemplo, se você não quer ser um modelo a ser seguido, eu te informo em dizer nessa noite, né? Ou informo em dizer, cadê Zé?
Eu sinto muito em te dizer, você vai ter que deixar de ser um cristão, porque sendo um cristão, você já é um exemplo a ser seguido. Que eu e você se preocupe a cada dia com isso aqui, ó, a pregarmos, ou nos preocupemos cada dia com o exemplo, porque o nosso exemplo é uma pregação. Existem pessoas que a gente não fala nada, a gente nunca parou para evangelizá-la, mas a nossa ação, o nosso viver todos os dias evangeliza aquela pessoa. Aí vai chegar um dia que Deus vai nos dar, Márcia, a oportunidade de falar. E quando a gente falar, o evangelho vai chegar nessa pessoa. Por quê? Porque eu já estou pregando para ela há muito tempo. Mas o contrário também é verdadeiro, queridos. De Lucas, pode ser também que eu estou sendo um péssimo exemplo para o Senhor. E estou vivendo e estou pregando um péssimo evangelho para o Senhor. Vai chegar um dia que Deus vai me dar a oportunidade de falar. E quando eu falar, a palavra não vai chegar em você. Por quê? Porque no meu viver diário, eu não estou pregando o verdadeiro evangelho para o Senhor. Portanto, se você não quiser ser um exemplo, infelizmente, você vai ter que, abandonar o caminho do Senhor. Mas como eu sei que não é isso que você quer continuar sendo fiel a Cristo, continuar amando a Cristo, então sim, você vai continuar sendo um exemplo a ser seguido. Seja a influência onde você estiver. Eu oro a Deus para que você se preocupe com isso. Vamos orar? Senhor, esta noite a Tua palavra foi mais uma vez explanada de uma forma clara para toda a Tua igreja. A Tua palavra e o exemplo do próprio Senhor ali com os seus discípulos nos mostra que sim, nós precisamos nos preocupar com o exemplo que nós precisamos dar para os outros. Mas também, Senhor, nos faz entender e termos o cuidado de não nos tornarmos pessoas legalistas, pessoas que por fora querem mostrar um exemplo que por dentro não vive. Nos ajuda para que isso também não aconteça, Pai. Eu sei que no momento certo o Senhor nos dará a chance de falar do Teu amor. E na hora que este momento chegar, que a Tua palavra possa chegar nos corações, ó Pai, pelo bom exemplo que estivermos dando do Senhor. Nos ajuda a sermos influenciadores neste tempo. Nos ajuda a levar a Tua palavra através das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a vivermos de forma que nós possamos pregar o Evangelho do Senhor nos lugares que nós teríamos dificuldade de falar, que o nosso exemplo fale por si só, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda nessa tarefa tão difícil, Pai. Porque assim como os reality shows da vida, de vez em quando aquelas pessoas esquecem que estão sendo filmadas. E como elas esquecem que estão sendo filmadas, a máscara cai. E elas mostram realmente quem elas são. Deus, não deixa que isso aconteça com a gente. Porque se nós somos legalistas, se nós somos pessoas fingidas, no momento que a gente esquecer, a nossa máscara vai cair. E as pessoas vão ver que realmente somos. Que isso não aconteça com a Tua igreja. Que este povo aqui seja um povo relevante. Que este povo seja um povo influenciador. Seja um povo que as pessoas queiram seguir. Sejam modelos que as pessoas tenham como referência nesse bairro. É daquela igreja. Ele é um cristão. Eu posso confiar. Aleluia. Eu sei que o que ele faz é correto. Eu sei que o que ela faz é honesto, porque ela serve a Deus. Oh Deus, nos ajuda a ser assim em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você entendeu essa palavra, querido? Se você entendeu, eu queria dar a você a chance de nesta noite desejar ser um influenciador deste mundo. Você quer chutar o pau da barraca aí, da sua vida e se entregar a Jesus hoje? Você quer mudar completamente de rumo? Quer? Se você quiser, eu vou te pedir que tenha coragem
Levante a sua mão assim, ó, para eu entender que você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui que quer se entregar ao Senhor? Ou tem alguém que quer voltar para o caminho do Senhor? Não tem? Se não tem, você sabe que eu não fico insistindo nesse momento. Amanhã, se o Senhor permitir, eu vou editar este culto de manhã até o meio-dia, 1 hora, a hora que eu estiver indo para o hospital. Eu vou encaminhar para você. Você assiste ele de novo e compartilha com os seus, para que outros cristãos se lembrem que a vida diária deles é uma pregação. Em nome de Jesus, amém. Pode fechar? Por favor. Olha para o abençoado, a abençoada aí, ó. Não só diga para ele e para ela que foi um prazer, mas dê um abraço. Diga, ó, foi um prazer aprender essas coisas de Deus com você nesta noite. Diga aí para ele, por favor. Fale com quem está atrás de você também, ó. Fale com quem está atrás. Fale com quem está na frente. Diga, foi um prazer, meu irmão, aprender essas coisas do Senhor com você. Se for um visitante, faz o quê? Diga a ele, ó, volte mais vezes. Domingo que vem o pastor vai trazer outro ensinamento para nós. Amém? Agora, para fechar, com chave de ouro, coloque sua mão assim no seu coração, ó, carinhosamente, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Que cada um de vocês seja um exemplo onde estiverem, por onde passarem. Amém. Por favor, só espere que eu chegue ali na porta para lhe dar aquele abraço. Oração silenciosa, o culto está encerrado. Deus abençoe.